Nós vamos conversar agora com a Luísa Cardoso Costa para saber mais detalhes sobre esses focos de incêndio no Sudeste. Boa tarde, Luísa. Até quando, devemos permanecer com esse tempo tão seco? E a gente sabe, que com certeza a frente fria conseguiu amenizar um pouco o problema que estava muito grave. Bem-vinda. Boa tarde, Pri. Boa tarde também a todos que estão nos acompanhando. De fato, está grave mesmo. Inclusive, a gente tem até uma tela aqui para mostrar o índice desses focos de incêndio que aconteceram ao longo do ano. Então, em primeiro lugar, a barrinha em azul demonstra os focos de incêndio de acordo com o INPE. E é importante destacar isso porque o INPE pega esses dados de acordo com as imagens de satélite. Então, as barrinhas azuis demonstram o número de focos em 2024. E essa barra, que é essa linha, na verdade, em vermelho, demonstra o número máximo da série histórica, que é desde 1998. Então, a gente pode observar que em agosto a gente já está quase chegando na marca dos 6.000 focos. E o último ano que teve o pior registro dessa queimada no Sudeste brasileiro da história foi 2010. Foi 6.500 focos de incêndios. Então, a gente nem terminou o mês de agosto e está quase chegando nessa marca recorde histórico, de queimadas. E ainda a gente deve manter o tempo seco nesses próximos dias e isso tudo vai favorecer para que as queimadas continuem acontecendo. A gente pode observar na próxima tela que ainda não tem instabilidade prevista para as áreas mais centrais do Brasil, então tempo seco no centro-oeste, o estado de São Paulo, que foi muito atingido, ainda deve permanecer seco e nesses próximos 5 dias, até mesmo o sul do Brasil vai seguir sem chuva. Na outra semana, quase não muda, apenas uma chuva que retorna para o Rio Grande do Sul, costa leste do Nordeste continua chovendo e poucas áreas do extremo norte brasileiro. A região mais central do Brasil ainda vai seguir sem chuva. E falando em Ribeirão Preto, que foi a cidade, a região também mais afetada por conta dessas queimadas, olha só, em um mês, apenas 4 milímetros de chuva. É muito pouco. Falando na temperatura, ainda deve seguir elevada no meio da tarde pelos próximos 30 dias. Esse aqui é um gráfico que mostra o modelo puro, então ainda está puxando uma temperatura um pouquinho mais baixa no início do dia, no começo de setembro, mas é claro que a gente vai atualizando, trazendo tudo aqui para o programa, mas o que importa nesse caso do incêndio é a temperatura máxima e ela ainda continua elevada. Então, Pri, o cenário vai continuar drástico ainda por um período. Tá certo, Luísa. Obrigada por enquanto. Você vai voltar daqui a pouco para a gente falar mais sobre a meteorologia e também sobre o frio que a gente teve no fim de semana. E nós preparamos agora uma tela com alguns cuidados, para quem vive nos 48 municípios que estão em alerta máximo para as queimadas, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil de São Paulo. Vamos olhar aqui no telão? Olha só, se possível, não sair de casa e vedar portas e janelas. Se precisar sair de casa, usar máscara, porque tem muita fuligem no ar, é difícil até para respirar. Caso apresente sintomas respiratórios, procurar atendimento médico. Beber água, hidratação é super importante, para a via aérea, nesse período de tempo seco, ainda mais com queimadas. Suspender a prática de atividade aqui física ao ar livre nos próximos dias. Não utilizar o fogo para fazer limpeza de terrenos. Isso, claro, a gente sempre reforça. Parece óbvio, mas precisa ser dito sempre, Faça a queima controlada somente quando permitido e com a autorização da CETESB. E em propriedades rurais, construa e mantenha aceiros limpos para evitar a propagação do fogo. Então, aqui as recomendações que a gente passa para vocês. É muito importante vocês saberem que qualquer fagulha... A gente tem ali 3 questões, até que o Arthur explicou para a gente, eu estava falando com a Luísa no podcast anteriormente, são os 3 30s. Ventos acima de 30 km por hora, quando a gente tem temperatura acima de 30 graus e umidade relativa do ar abaixo de 30%, são 3 condições que ajudam na proliferação dos incêndios. Então, como é importante, neste momento,
todo o cuidado, porque uma fagulha pode aí se alastrar com os ventos e tomar proporções aí muito tristes para a pecuária e também para a agricultura e para todos nós, na verdade.